Toda mulher com candidíase vulvovaginal recorrente deveria ter uma investigação profunda, endocrinológica, metabólica, comportamental, imunológica, para a gente entender a causa desse problema e não somente tratar a consequência. Você tratar a consequência, que já é infecção pelo fungo cândida de forma recorrente, você está facilitando mais as recorrências em vez de tratar a causa. Tudo isso eu vou falar nesse vídeo e também eu vou falar quando um tratamento para candidíase não funciona, o que é que você deve pensar. Qual o principal diagnóstico diferencial, que tem muita semelhança clínica, mas o micro-organismo e o tratamento é completamente diferente. Então, antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E curte esse vídeo se você achar um vídeo relevante, interessante. Você gosta da forma que eu explico, sempre trazendo soluções práticas para a sua vida. E agora, vamos às informações. Candidíase, gente. Candidíase é a infecção pelo fungo, principalmente o fungo Candida albicans. Mas também tem outros gêneros de Cândida que podem estar relacionadas até com a recorrência ou casos de resistência aos antifúngicos. As estimativas mostram que cerca de 75% das mulheres na fase reprodutiva vão ter algum episódio de candidíase. E os episódios de candidíase vulvovaginal recorrentes vão acometer cerca de 5% dessas mulheres. E o que seria 5% das mulheres? Para você ter ideia, cerca de 140 milhões de mulheres terão candidíase vulvovaginal recorrente no mundo. E 5% dessa quantidade, que dá algo em torno de 7 milhões no mundo, vão ter a forma de candidíase vulvovaginal recorrente. Aqui no Brasil, mais ou menos cerca de 4 a 5 mil episódios por 100 mil mulheres acontecem todos os anos. E quando a gente vê uma mulher com candidíase vulvovaginal recorrente, que é caracterizada, por exemplo, por sintomas como principalmente prurido é coceira. Então, uma coceira bem chata, bem incômoda. Além desse prurido, ela pode ter um corrimento branco, grumoso, semelhante à coalhada. Pode ter também dispareunia, que é dor para namorar. Pode ter disúria, que é dor para urinar. Em alguns casos, pode ter odor, mas isso não é tão comum, é mais raro de acontecer o odor. Aí, quando essa mulher está com esses sintomas, a gente pensa em candidíase vulvovaginal, né? Como eu falei para vocês, ela só é considerada recorrente quando acontecem pelo menos 4 episódios de candidíase vulvovaginal no ano em uma mulher. Aí ela já pode ser tratada como candidíase vulvovaginal recorrente. E como é que você diagnostica a candidíase vulvovaginal recorrente? Além desses sintomas clínicos, né? No exame especular, você faz uma coleta e faz uma microscopia a fresco. Nessa microscopia a fresco, você vai perceber a presença, né, de hifas e leveduras, que são as formas da cândida. Então, ela tem uma quantidade maior de cândida. Por quê? Em cerca de 20 a 25% das mulheres, esse fungo já está presente naturalmente nas mucosas. Então, mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa gastrointestinal, que é onde ele vai ter a maior quantidade do fungo cândida. Então, quando você perceber uma maior quantidade do fungo cândida no ambiente vaginal, com a redução, digamos, um aumento do pH, porque o pH mais ácido ele é menor, né? Então, quando o pH fica menos ácido, ele aumenta o número do pH. Então, quando você percebe isso também pode ser um indicativo que ali tem a presença de uma cândida, certo? Além que você também pode fazer coloração nessa lâmina que você pegou e fazer uma coloração que a gente chama de coloração de Gram para avaliar também, tá certo? Mas isso são os termos técnicos utilizados no microscópio quando você faz uma coleta do material que você quer observar. Isso normalmente em alguns consultórios ginecológicos, tá certo? Vocês já entenderam quais são os sintomas clínicos, quando ela é considerada recorrente e como normalmente é feito o diagnóstico. Quais seriam as principais causas da candidíase vulvovaginal recorrente? Então, começando pelas causas endocrinológicas, ou seja, relacionadas a hormônios e a glândulas, vamos começar pensando na tireoide. A tireoide é uma glândula em formato de borboleta que está aqui no nosso pescoço e ela é responsável por uma série de funções do nosso corpo. Eu gosto de atribuir a ela o nome de gerente, né? Porque ela gerencia diversas funções do nosso corpo. Então, funções metabólicas, então digestão de carboidratos, digestão de gorduras, metabolismo da vitamina A, turnover da pele, que é a renovação da pele, tem ação no sistema imune, tem ação nas nossas gônadas, né, no sistema reprodutivo, tem ação no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, certo? E também na questão inflamatória. Então, existe uma associação de maior recorrência
da candidíase em mulheres com tireoidite de Hashimoto ou hipotireoidismo autoimune, que é o que? Um hipotireoidismo provocado pela deficiência nos hormônios tireoidianos causado por uma questão autoimune. Então, existe muita correlação de infecções fúngicas com esse hipotireoidismo autoimune. E o que é o hipotireoidismo? É o baixo funcionamento da tireoide. Então, seu corpo produz imunidade, né? Imunoglobulinas, anticorpos contra a sua tireoide, contra parte da sua tireoide, e ataca ela. Até que, de tanto ela sofrer ataque, ela fica desfuncionante e produz menos os hormônios tireoidianos, principalmente T3 e T4. Esses hormônios são que regulam todos aqueles processos que eu falei para vocês que a tireoide gerencia, né? Então, normalmente, no hipotireoidismo, você pode observar a baixa desses hormônios T3 e T4 e o aumento do hormônio TSH, porque o TSH é liberado pela nossa glândula hipófise para mandar a tireoide trabalhar. Então, se ela percebe menos hormônio T3 e T4, ela manda mais TSH porque ela quer que a tireoide trabalhe mais. Mas existe um problema na produção desses hormônios T3 e T4 e a tireoide acaba não respondendo. E aí, para o diagnóstico, você pode perceber isso, certo? De forma mais simples, né? Mas quando a mulher já está em tratamento, você normalmente tem um controle desses hormônios. E qual seria a relação do hipotireoidismo com a candidíase vulvovaginal recorrente? Como eu falei para vocês, ele participa do mecanismo de renovação celular, que é o turnover da pele. Então, esse mecanismo de renovação celular pode ficar deficiente. Esse turnover é a renovação, né? Pode ficar deficiente. Isso aumentaria as camadas de pele da mucosa vaginal. E essas camadas de pele facilitam a proliferação do fungo cândida. Esse aumento dessas camadas de pele facilita a proliferação do fungo cândida, né? Além do mais, eu falei para vocês que os hormônios tireoidianos têm função imunológica. E essa função imunológica ficaria deficiente, sobretudo nessa mucosa que tem as camadas de pele aumentadas. Quando tem essa deficiência na função imunológica, né, principalmente na função que a gente chama de TH1, que é a resposta contra, que a gente chama resposta celular, né? Nós temos células que a gente chama células apresentadoras de antígeno, nós temos a ação de algumas substâncias como interferon gama, que vão direcionar células para fagocitar, comer esse fungo cândida, apresentar o nosso sistema imune para que essa resposta seja mais efetiva. Então, nas pessoas com hipotireoidismo, você pode ter uma deficiência nessa resposta. Então, é comum você perceber fungo nas unhas dessas mulheres e também uma candidíase vulvovaginal recorrente ou até na mucosa oral. Então, você também, pelo acúmulo de fluidos, como que a gente chama de edemas, né, que é mucopolissacarídeos ou glicosaminoglicanos nas mucosas, por exemplo, mucosa oral, mucosa vaginal, você pode perceber um aumento, né, um edema vulvovaginal, provocado por esse acúmulo de fluidos que é relacionado com inflamação crônica, né? E essa inflamação exacerbada, digamos, aumentaria a tolerância a antígenos. Então, a resposta a antígeno é um agressor. Então, você fica mais tolerante. Então, digamos, fazendo alusão à nossa rotina. Se uma pessoa, num sistema imune bem efetivo, rigoroso, pichasse a rua, ela já seria punida, né? Pela nossa polícia. Mas nesse caso, numa inflamação crônica, você aumenta essa tolerância. Então, para ela receber uma punição, ela vai ter que chamar muita atenção. Ela vai ter que pichar, vai ter que quebrar uma janela, vai ter que roubar alguma coisa para o seu sistema imune ter uma efetividade contra ela. Porque você vai ter um aumento da tolerância por conta dessa inflamação crônica. Tudo isso vai estar relacionado com o hipotireoidismo. Então, por isso que você precisa, numa avaliação endocrinológica, avaliar a tireoide dessa paciente. Ainda se tratando da endocrinologia, a gente pensa na diabetes e também na resistência insulínica. O que é a diabetes? É quando o seu corpo é incapaz ou tem uma efetividade menor em levar a glicose para dentro das suas células. E como é que a glicose chega lá, né, no sangue? Através da nossa alimentação. Quando a gente consome carboidratos, né, por exemplo, pão, macarrão, arroz, frutas, suco, refrigerante, tudo isso é carboidrato. Alguns complexos, outros mais simples. Na porção final da nossa digestão, todos esses carboidratos vão virar glicose. Os carboidratos complexos, eles demoram mais para se transformar em glicose. Então, não tem aquele pico de glicose na corrente sanguínea de uma vez quando você se alimenta. Já os refinados, eles são digeridos mais rápido. Então, tem um pico de glicose de uma vez na sua corrente sanguínea. E aí, esses picos de glicose, junto com picos de insulina, porque a insulina é um hormônio produzido pelo seu pâncreas, para que você pegue essa glicose que está na corrente sanguínea e leve para dentro das suas células. E por que essa glicose tem que estar dentro das suas células? Porque as células precisam da glicose para produzir ATP, numa usina dela que ela tem, que é chamada de mitocôndria. Esse ATP é energia, e a célula precisa de energia para desempenhar suas funções. Então, quando você consome carboidrato, na sua boca começa a quebra deles pela amilase salivar. Então, imagina um prédio de 5 andares, começa a ser quebrado em 4 andares.
E aí você engole, vai para o estômago, tem uma parada temporária dessa digestão e no intestino continua, que vai sendo quebrado por enzimas chamadas amilase pancreática, por exemplo. E aí ela vai sendo quebrada até virar a glicose. Da glicose, lá na porção do intestino final, ela vai para a corrente sanguínea através de uma veia chamada veia porta. Então essa veia porta direciona para o fígado e no fígado ela vai ser distribuída para o corpo ou armazenada em forma de gordura ou glicogênio. E para ter esse armazenamento, quando essa glicose chega lá no seu intestino, o intestino libera um hormônio chamado GLP-1. Então esse GLP-1 ele estimula o pâncreas a produzir insulina. E a insulina vai nas células, principalmente células musculares, células da pele, células gordurosas, e se liga num receptor, e esse receptor abre o canal da glicose. É como se a insulina fosse a chave que abriu, né, o portão, e esse canal da glicose é aberto e a glicose entra para as células, vai lá naquela usina chamada mitocôndria e a célula produz energia. Num quadro de resistência insulínica e diabetes, principalmente diabetes tipo 2, essa ação da insulina está prejudicada. Então, o paciente tem uma resistência insulínica, é como se a chave estivesse emperrada. Então, o pâncreas produz cada vez mais insulina e isso não é suficiente para a glicose que está na corrente sanguínea entrar nas células. Então, fica um aumento da glicose. Essa glicose aumentada no sangue também é aumentada nas mucosas, porque ela é liberada através dos fluidos. Então, por exemplo, se a sua mucosa, se a sua glicose está aumentada no sangue, está aumentada também na sua saliva, está aumentada também nos seus líquidos vaginais, né, na lubrificação íntima, que libera mucina, tem algumas glândulas dentro da vagina que lubrificam elas. Então vai aumentar a quantidade de glicose. E essa quantidade de glicose serve de alimentos para os micro-organismos do ambiente vaginal. Principalmente os lactobacilos, certo? Esses lactobacilos utilizam essa glicose como fonte de energia, mas para consumir essa glicose, eles liberam ácido lático. Então eles são benéficos para o ambiente vaginal. E esse ácido lático deixa o ambiente vaginal mais ácido, né? Em torno ali de 3,8 a 4,5, que normalmente o ambiente vaginal tem que estar. E além disso, esses lactobacilos também produzem peróxido de hidrogênio, que impedem a proliferação do fungo cândida. Aí você pensa, mas isso seria benefício, não? Sim, seria benefício, mas o problema é o excesso da glicose, porque serve de alimento tanto para os lactobacilos quanto para o fungo cândida. E aí ajuda na proliferação dos dois. Outro problema é que, por exemplo, o paciente diabético, esse excesso de glicose no sangue promove glicosilação de artérias, né? Essa glicosilação deixa essas artérias mais rígidas, com cicatrizes, e o fluxo do sangue fica mais deficiente. Então fica um sangue mais, digamos, grosso. E aí você impede a translocação de bactérias, de células imunológicas, que são as primeiras a chegar na imunidade inata. A imunidade inata é aquela contra tudo e contra todos, a imunidade celular dos bichinhos que fazem a fagocitose, né? Que são as células imunes que fazem a fagocitose, que é o que a gente chama de imunidade inata celular, certo? Então você diminui essa transporte, essa movimentação dessas células. E aí essa resposta imunológica é mais deficiente em quem tem diabetes, certo? Então você pensa nessa questão do aumento da glicose, né, que serve de substrato, alteração do pH, porque quanto mais glicose, mais lactobacilo pode se proliferar, isso piora o pH, então fica num nível que não é fisiológico, fica um ambiente muito ácido, que é um fator para o diagnóstico diferencial da candidíase, que é a vaginose citolítica, que eu vou explicar no final, tá certo? Mas a vaginose citolítica é principalmente provocada pelos lactobacilos em grande quantidade, quando eles proliferam demais, aumentam a acidez, e isso também pode prejudicar a mucosa vaginal, que aí pode provocar sintomas semelhantes ao da candidíase, mas que não é a candidíase, e o tratamento não vai resolver esse problema se for feito o tratamento para a candidíase, tá? Além do mais, gente, sobre a questão da glicose, é que ela pode promover essa glicose alta, pré-diabetes, diabetes, promover uma inflamação crônica no seu corpo. E essa inflamação crônica faz a mesma questão da tolerância aos antígenos. Então, seu corpo fica mais tolerante aos antígenos, porque ele já está naturalmente inflamado, tá? Diabetes tipo 1 acontece um mecanismo semelhante, tá? É a mesma coisa, só que no diabetes tipo 1 a pessoa não produz insulina. Então, ela precisa de insulina exógena, né? De forma administrada, de forma exógena. Mas, se ela não controlar a glicose vai ficar aumentada e todas essas consequências que eu acabei de falar para vocês podem acontecer. Ainda sobre o sistema endócrino, vamos falar endócrino e ginecológico juntos, do estrogênio. Então, o aumento do estrogênio pode aumentar a captação de glicogênio para o ambiente vaginal. Além do mais,
Essa captação de glicogênio aumentada também aumenta a camada de pele, a proliferação da pele do ambiente vaginal, porque o estrogênio facilita isso, favorece a proliferação das células do ambiente vaginal. Então você aumenta a camada de pele, que já expliquei que facilita a adesão, né, de fungos, e também aumenta a captação de glicogênio, que esse glicogênio vai servir como glicose, tanto para os fungos quanto para os lactobacilos, que podem ter problemas semelhantes ao que eu expliquei para vocês. E o que faz esse glicogênio aumentar? Principalmente, gente, anticoncepcionais que tenham altos níveis do etililestradiol, ou do estrogênio, seria acima de 30 microgramas. Vou deixar alguns exemplos aqui para vocês. Não significa que é em todo mundo que isso vai acontecer, mas pessoas que utilizam anticoncepcionais que têm níveis de etililestradiol aumentados, por exemplo, acima de 30 microgramas, podem favorecer a questão da proliferação, né, do fungo cândida no ambiente vaginal, pelo aumento das camadas de pele e pela maior disponibilidade do glicogênio, certo? Além disso, gente, desbiose intestinal pode favorecer oscilações nos níveis de estrogênio. Porque no sistema digestivo da gente, das mulheres, tem bactérias chamadas estrobolomas, que são bactérias que vão sintetizar o estrogênio, certo? Elas ajudam nessa sintetização do estrogênio. Então, se você tem desbiose intestinal, você tem alterações nessas bactérias ou diminuição da funcionalidade delas. Então, pode ter oscilações nos níveis de estrogênio. E isso pode favorecer também desbiose vulvovaginal, que pode favorecer a colonização de bactérias, que antes eram comensais, bactérias e fungos, micro-organismos, que antes eram comensais é que vivem em harmonia com a gente. Vivem no nosso ambiente sem causar danos, que a maioria das bactérias que estão com a gente agora vivem em harmonia e são essenciais. Mas quando elas crescem demais numa desbiose, elas começam a ser patogênicas, não mais comensais, ou seja, causam uma doença, que é o que pode acontecer com a candidíase, tá? Ainda se tratando em fatores hormonais, gente, DIU hormonal. O DIU hormonal, principalmente o de Cailena, o de Mirena, esses DIUs, eles têm progestágeno, né? Esse progestágeno, eles ajudam no espessamento do muco cervical, que é aquele muco clara de ovo, para impedir a passagem de espermatozoides do colo do útero. Ele também atrofia o endométrio, deixa o endométrio mais fininho. Mas existem estudos que sugerem que ele pode modificar a microbiota vulvovaginal. E quando modifica essa microbiota vulvovaginal, pode favorecer algumas mulheres, gente, não são todas, certo? A candidíase vulvovaginal recorrente. Eu estou dando aqui várias causas, para vocês verem que o tratamento deve ser de acompanhamento, para você ir modificando situações, tá? Então, basicamente, sobre as causas endocrinológicas, foram essas, que seriam endocrinológicas entendidas como hormônios, né? Sobre questões, eu falei também endocrinológicas e metabólicas, porque eu até correlacionei, por exemplo, com a pré-diabetes, com a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né? Até endócrino também com a tireoide, né? Sobre questões também metabólicas, né? Questões como obesidade, né? Pode aumentar a resistência insulínica, né? Vai dar a mesma questão. E também aumentar os níveis de inflamação corporal, porque digamos, o tecido gorduroso, ele é um tecido de alta atividade metabólica, então aumenta a inflamação corporal e essa inflamação aumenta a tolerância a antígenos, tá? Então a pessoa pode ter mais infecções por conta dessa menor ação do sistema imune. Aliado a isso, gente, também tem uma deficiência imunológica, principalmente envolvida. E essa deficiência imunológica pode estar relacionada com deficiências nutricionais. Então, a deficiência imunológica principal é a deficiência do interferon gama. O interferon gama, ele está relacionado com células imunológicas nossas, como, por exemplo, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, que são células que são responsáveis pela nossa imunidade celular, que é uma imunidade contra fungos, principalmente, contra bactérias, é uma imunidade inata. Então, esse interferon gama, ele vai ser liberado por essas células que a gente chama células apresentadoras de antígeno, né? Que são células tipo come-come, que fagocitam esse antígeno, né? Esse fungo, depois apresentam para o nosso sistema imune, né? Os nossos linfonodos, por exemplo, que tem um sistema imune como se fosse um comandante geral, e esse comandante geral produz uma imunidade mais específica, é como se mandasse tanques de guerra, a SWAT, para controlar aquele antígeno, por exemplo, aquele invasor, né? Então, uma deficiência de interferon gama, essa resposta imune, né, inata, que a gente chama, fica mais deficiente. Então, existem estudos que correlacionam as candidíases vulvovaginais recorrentes em mulheres com a deficiência do interferon gama. Então, o interferon gama, ele pode ser aumentado naturalmente com alguns hábitos nutricionais.
Então, numa paciente que tem deficiência de interferon gama, aí entra as questões nutricionais, nutrientes. A gente deve ver como é que tá os níveis de vitamina D dessa paciente, os níveis de zinco, os níveis de selênio dessa paciente, principalmente. Quando você fala em vitamina D, você também tem que pensar em vitamina A, porque a cada 10 partes de vitamina D é uma parte de vitamina A. Então você tem que deixar as duas bem ajustadas. Quais seriam os níveis de vitamina D ideais para ter função imunorreguladora? Entre 50 e 70 ng, que é nanogramas, por... esqueci agora a unidade de medida, não sei se é decilitro ou ml, que é mililitro. Então, esses são os níveis de vitamina D que têm função imunorreguladora para auxiliar na produção do interferon gama. E também temos os níveis de zinco, certo? Melhorar a suplementação de zinco e também de selênio, que já vem naturalmente nos níveis de referência dos exames que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, uma mulher que tem candidíase vulvovaginal recorrente, até então, a gente pensaria em questões nutricionais, endocrinológicas, né, metabólicas e hormonais individuais, como, por exemplo, a questão de anticoncepcionais, tá? E essa deficiência de interferon gama, como eu já falei, pode ser manejada com medicamentos que vão estimular essa imunorregulação, mas também de forma nutricional, que é como a gente tenta inicialmente. Questões comportamentais. Sexo sem preservativo, frequente, em um ambiente não tão lubrificado. Então, essa mulher não está lubrificada, esse sexo sem preservativo gera microtraumas. Além do mais, a ejaculação interna pode alterar a questão do pH e produzir uma inflamação, porque o sistema imune da mulher ataca esses espermatozoides, certo? Então, esses hábitos podem provocar microfissuras no ambiente vaginal, associado a outros fatores, podem favorecer o fungo cândida, certo? Além disso, roupas sintéticas, roupas apertadas, o ambiente vulvovaginal mais abafado, então ficar com absorvente por mais de 4 horas, não utilizar absorvente da forma adequada, roupas sintéticas por muito tempo, isso deixa o ambiente úmido, quente, abafado, pode favorecer a proliferação de fungo e alteração de microbiota. Então, questões comportamentais, além do sexo vaginal sem preservativo frequente em ambiente não lubrificado. Então, questões comportamentais também podem favorecer o fungo cândida. Além disso, tem questões genéticas. Então, tem um polimorfismo genético. Tem um tipo de gene que é responsável pelo reconhecimento do fungo cândida, de um açúcar que tem na superfície do fungo cândida, que é a manose. Então, esse gene, ele tem polimorfismos, ele modifica as formas dele. E tem pessoas que um determinado polimorfismo desse gene deixa essas pessoas com menos reconhecimento dessa manose, que é esse açúcar do fungo cândida. Então, as pessoas podem reconhecer menos e controlar menos esse fungo cândida, o que favoreceria a proliferação dele e candidíases vulvovaginais recorrentes, tá? Então, como vocês puderam ver, gente, quando você pensa numa candidíase vulvovaginal recorrente, você tem que fazer uma investigação de uma série de coisas. Então, chega uma paciente agora com candidíase vulvovaginal recorrente para mim. O que é que eu penso? Né? Mais de 4 episódios por ano, vamos, em vez de tratar as consequências, pensar nas causas. Então, posso ver como é que está a glicose dessa paciente, se ela tem resistência insulínica, com um índice chamado ROMAI, né? Como é que estão os níveis de alguns nutrientes nessa mulher, como, por exemplo, ferro, vitaminas do complexo B, como ácido fólico e B12, porque são responsáveis pela proliferação das mucosas, né? O equilíbrio nas mucosas. Nutrientes também, como vitamina D3, né? Que é o colecalciferol. Zinco e selênio, porque eles podem estar relacionados com a imunomodulação, responsável pelos níveis normais de interferon gama. Além do mais, vitamina A, porque quando você suplementa a vitamina D, você tem que ver como estão os níveis de vitamina A. Então, via as questões nutricionais, né? Eu vou pensar nas questões endocrinológicas, além da glicose e da resistência insulínica. Então, eu vou pensar na tireoide. Então, vejo como é que está o TSH e o T4 livre dessa paciente. Além disso, eu posso ver como estão as questões sanguíneos, né? Então, no hemograma também nos diz se essa paciente tem uma provável anemia, porque os níveis de células, como é que está a imunidade dessa paciente, né? Nesse hemograma, vai nos dar uma ideia de como é que ela está, tá certo? E pensando também na questão imunológica, nutricional de equilíbrio, a gente pensa nas disbioses. O que geraria disbiose? Alimentação rica em processados e ultraprocessados. Então, para vocês terem ideia o que é processado e ultraprocessado, é tudo que você abre muita embalagem. Tudo que é muito processado. Então, um alimento que foi transformado, por exemplo,
um presunto, ele foi transformado, ele é processado e ultraprocessado. Então, quando essa pessoa tem uma alimentação rica em processados, ultraprocessados, farinháceos, açúcares refinados, ela pode ter uma desbiose. Porque o que é que favorece um ambiente intestinal saudável? Prebióticos, que são, por exemplo, fibras, né? E probióticos, que são bactérias naturais do ambiente intestinal, vaginal, oral, tá? Então, essas pessoas com esses hábitos, você investiga uma desbiose. E o que é que favorece você melhorar essa desbiose? Então, a alimentação rica em fibras, então legumes, verduras, tudo isso tem fibras, que são os prebióticos. Pensar na possibilidade de uma suplementação de probióticos, principalmente Lactobacillus rhamnosus, que são responsáveis por inibir o fungo cândida, e também Lactobacillus reuteri, que são responsáveis pelo ambiente intestinal equilibrado, porque o ambiente intestinal desequilibrado favorece o crescimento de bactérias que são danosas ao nosso corpo. Isso aumenta os níveis de inflamação, que eu já falei para vocês, que aumenta a tolerância aos antígenos e pode promover a permeabilidade de membrana do intestino. Então, essa permeabilidade aumentada é como se o intestino ficasse assim. E esses ambientes favorecem a passagem de fungos para outros ambientes, como, por exemplo, o ambiente vulvovaginal, fungos e bactérias. Isso pode, a desbiose intestinal pode promover a desbiose vaginal e as candidíases vulvovaginais recorrentes. Então, os hábitos de vida dessa pessoa pode dizer se ela tem uma provável desbiose. E aí você também pode avaliar isso, né? Além de, depois de ter avaliado todas essas questões, né, endocrinológicas, imunológicas, nutricionais, aí você vai ver onde é que estão as deficiências para tentar tratar, né? E os tratamentos da candidíase vulvovaginal recorrente. Uma pessoa que tem resistência insulínica, diabetes, é equilibrar os níveis de glicose no sangue, certo? Melhorar essa resistência insulínica. Numa pessoa que tem desbiose, eu já expliquei para vocês que é a administração, por exemplo, de prebióticos e probióticos para melhorar essa desbiose intestinal, mas também vulvovaginal. Se essa candidíase for resistente, por exemplo, a antifúngicos, tem a questão do borato de sódio, que é utilizado localmente, e ele promove, por exemplo, impede a adesão do fungo cândida à parede vaginal, ele promove uma instabilidade na membrana desse fungo cândida, e tudo isso pode modifica o pH, que não deixa favorável para o fungo cândida, e tudo isso pode melhorar em casos de candidíase recorrente, resistente a antifúngicos, por exemplo. Alguns casos você vai tratar com antifúngicos, as infecções ativas, mas em uma candidíase vulvovaginal recorrente, os antifúngicos nem se tornam eficazes, por exemplo, fluconazol, nistatina, porque as causas são outras, como vocês entenderam. Mas a gente pode também tratar com os antifúngicos. Além do mais, por exemplo, problemas endocrinológicos como na tireoide, você tem que tratar os problemas endocrinológicos, porque senão essa mulher não vai melhorar. Porque senão ela vai ter acúmulo de fluidos, vai ter inflamações, vai ter problemas no turnover celular da pele e tudo mais, né? Vê qual anticoncepcional essa mulher está tomando. Se tem altos níveis de actinoestradiol, reduz o nível de actinoestradiol. Por exemplo, um exemplo, Tamisa 30, você reduz. Tem outros números de Tamisa, né? Tamisa 20, por exemplo, para ver se dá uma melhorada, né? Se está utilizando um DIU hormonal, vamos trocar esse DIU hormonal por outro método contraceptivo temporariamente para ver se há uma melhora dessa candidíase vulvovaginal recorrente. Como é que estão essas roupas? Vamos utilizar roupas naturais, roupas de algodão. Vamos orientar como é que deve ser feita a troca desse absorvente, tanto interno quanto externo. Vamos fazer sexo com preservativo temporariamente. Essa mulher não está lubrificada, está usando lubrificante que tem a glicerina na composição, ou o pH do lubrificante não é o ideal para ela. Vamos trocar tudo isso, deixar o lubrificante à base d'água, por exemplo, ou utilizar cremes que melhorem a lubrificação íntima, principalmente cremes de estrogênio, se o problema for esse. Se uma mulher está na menopausa, está com o ambiente vaginal ressecado, que favorece a vulvovaginite recorrentes, vamos ver se existe indicação de terapia de reposição hormonal, ou lubrificação íntima, ou terapia hormonal local, tá? Se essa mulher está tendo hábitos de higiene não tão eficientes, então, por exemplo, o ambiente vaginal não está tendo a higiene íntima adequada, está utilizando sabonetes que não são ideais para o local, o pH não é o ideal desse sabonete íntimo, então você orienta com relação a isso. Como é que está a higiene da região anal também, tá? É uma das alternativas. E o uso também de probióticos e prebióticos locais, tá? Melhorar a alimentação, fazer exercício físico, tudo isso pode melhorar a candidíase vulvovaginal recorrente. Mas você tem que fazer o descarte de todas as outras causas e manejar essas outras causas para que você consiga melhorar essa candidíase vulvovaginal recorrente. Até situações que têm mutações genéticas, que é uma poliendocrinopatia autoimune do tipo 1,
que normalmente essa mulher vem tendo candidíase desde a infância, associada a outras manifestações, como paratireoidismo, né, e hipoparatireoidismo autoimune, ou também doença de Addison, certo? Também podem causar. Quando eu falei nas questões endocrinológicas, eu esqueci de uma questão relacionada ao estresse, que é, por exemplo, a síndrome de Cushing, relacionada ao estresse. No estresse, a gente tem uma elevação de hormônios, principalmente o cortisol. O cortisol é um glicocorticoide. Glico, de glicose. Esse glicocorticoide tem função imunológica, então ele pode ter função anti-inflamatória, reduzir a imunidade, mas também ele tem função de resistência periférica à insulina. Então essa pessoa pode ter aumento de glicose. Ele tem função de metabolismo energético, ele tem função em quebra de proteínas. Então, o estresse crônico pode provocar nessa mulher uma candidíase vulvovaginal recorrente. Então, também gerenciamento de estresse, tá certo? Então, gente, o tratamento de uma candidíase vulvovaginal recorrente não é somente com antifúngicos. É você saber manejar tudo que tenha relação com essa causa de candidíase vulvovaginal recorrente. Se fosse só com antifúngico, a gente já teria solução. Mas a solução não é essa. Muitas vezes a mulher vai ter que sair da zona de conforto, ela vai ter que modificar hábitos, mas vai ser essencial para ela ter uma qualidade de vida, né? E para melhorar desses desconfortos que impedem a produtividade, impedem as relações sociais, geram muito desconforto. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas para melhorar isso que gera desconforto nas mulheres, tá? Outras situações individuais que não são patológicas, que podem aumentar a recorrência de candidíase vulvovaginal, são, por exemplo, gravidez. Porque a gravidez tem aumento de estradiol, tem aumento de progesterona, tudo isso aumenta a congestão sanguínea na região pélvica, aumenta a lubrificação íntima, captação de glicogênio para a região íntima, né? E tudo isso pode favorecer com que essa mulher tenha mais candidíase, mas não é patológico, tá? Não seria uma candidíase recorrente patológica. Seria inerente à situação fisiológica que ela está naquele momento. E que após isso, ela pode melhorar. E não, como tem muita relação hormonal, a mulher naturalmente grávida, ela fica mais resistente à insulina para que parte da glicose dela vá para o bebê. Então, é realmente temporário e você vai fazendo manejo nessas situações temporárias enquanto essa mulher está gestante. Mas não é situação patológica, tá certo, gente? Então, o manejo vai ser diverso. Sobre banho de assento, eu queria falar isso com vocês. E sobre duchas internas. Não usem duchas internas, gente, é contraindicado. Para fazer o banho de assento, pode ajudar no equilíbrio do pH da região vulvovaginal, mais, digamos, externa, né, mais distal. Mas essa entrada mais regularizada pode favorecer com que a parte interna também regularize esse pH e ajude no equilíbrio, né? Os banhos de assento é com bicarbonato de sódio em água morna por 15 minutos, cerca de 3 vezes ao dia. Isso pode ajudar no equilíbrio, certo? Lembrando que para fazer o banho de assento, você tem que fazer a higiene anal bem rigorosa. Então, você tem que lavar, expandir bem o ânus, limpar todas as dobrinhas bem, porque senão você facilita que bactérias da região anal vão para a região genital, certo? E quando estiver lá sentada, fica quietinha, não fica movimentando a água não. Isso por 15 minutos. É indicado esse banho de assento para o diagnóstico diferencial, porque, por exemplo, na vaginose citolítica, como eu expliquei para vocês, o ambiente fica mais ácido provocado pela proliferação dos lactobacilos. Em situações como, por exemplo, aumento da quantidade de glicose para a região, aumento da quantidade de glicogênio, os níveis de estrogênio estão aumentados e facilita a quantidade de lactobacilos na região, porque o estrogênio aumenta a glicogênio, vascularização e proliferação da região. Então, é uma proliferação desordenada de lactobacilos que aumentam a acidez da vagina, agridem as células da vagina, que promove o que a gente chama de citolítica, que é o quê? Quebra das células, e essa quebra das células promove aquele aspecto esbranquiçado do corrimento, que é muito semelhante ao da candidíase, e os sintomas também são semelhantes à candidíase, mas é provocado por bactérias, tá? E aí você faz o quê? Nessa situação, você pode utilizar antibióticos para controlar essa população de lactobacilos, principalmente antibióticos que a gente disse da classe dos beta-lactâmicos, que são antibióticos que têm ação nesses lactobacilos, mas também você pode equilibrar o pH com o banho de assento. Essa é uma das alternativas, como tratamento para vaginose citolítica, tá? Então, a vaginose citolítica, o tratamento é com antibióticos. Já a candidíase, o tratamento é com antifúngico. E muitas vezes, se você pensa que é candidíase e trata para a candidíase, piora a vaginose citolítica. Por isso que é importante fazer esse diagnóstico diferencial. E sobre outras questões comportamentais que eu esqueci de falar, gente, é o uso de anti-inflamatórios indiscriminados, uso de corticoides indiscriminados e uso de antibióticos indiscriminados. Principalmente antibióticos que a gente fala beta-lactâmicos, né? E cefalosporinas, que são da classe dos beta-lactâmicos.
Os anti-inflamatórios, como o próprio nome já diz, impedem a inflamação. E a cascata inflamatória é essencial para a ação do nosso sistema imunológico. Então, se você está impedindo a inflamação de uma forma crônica, você está impedindo a ação do seu sistema imunológico. Obviamente, situações pontuais que foi indicado e orientado por um profissional, você deve utilizar. Estou falando de uso crônico, tem gente que usa indiscriminadamente. Outra questão são os corticoides. O corticoide é um anti-inflamatório mais potente, porque ele impede a cascata inflamatória lá em cima. Além do mais, dependendo do corticoide, ele pode ter efeito de promover resistência à insulínica, promover aumento de glicose. E aí ajuda também nesse processo. E os antibióticos, porque dependendo de qual mecanismo de ação deles, como por exemplo o beta-lactâmico, eles vão matar lactobacilos, que são bactérias benéficas do ambiente vaginal. Quando você mata, você desequilibra a microbiota e favorece o crescimento de outras. Porque, como eu expliquei para vocês, os lactobacilos têm função imune. Também em regulação de pH, em inibição do fungo cândido, tá? Então, gente, eu acho que eu falei a maioria das coisas que eu precisaria para vocês. Ficou um vídeo longo porque é necessário. Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje e qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Até o próximo vídeo.